E hoje a gente começa o NT Sul abrindo espaço para responder demandas dos nossos telespectadores. E tem sido assim todas as segundas-feiras. Quem participa ao vivo hoje com a gente aqui é a repórter Thelma Tomás, quem recebeu a missão de buscar respostas para tantas demandas. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda. É isso aí, Nunes. Hoje a missão fica comigo de trazer um pouco de retorno aí às demandas que os nossos amigos telespectadores, que nos acompanham todos os dias aqui no NT Sul, mandam pra gente. Boa tarde pra ti, boa tarde para quem está em casa, então, acompanhando a gente no NT Sul. Hoje a missão é trazer respostas principalmente para demandas que têm relação com o serviço público, né, Nunes? Eu acho que a gente já pode, então, dar o start aí na telinha. Então, vamos lá, nós vamos para a tela. Antes disso, olha, meu destaque para você que está em casa. Tem aí uma situação com a qual você está desconfortável? Poxa, começaram uma obra na minha rua, não terminaram, não concluíram a obra, Thelma. Faltou iluminação, alguma outra questão relacionada a serviços públicos. Quem sabe você já entrou em contato com a prefeitura, não conseguiu retorno sobre isso? Manda mensagem pra gente, a gente tenta prestar esse serviço às segundas-feiras aqui. O número do WhatsApp para você fazer o seu questionamento é o 51997697129. Thelma, vamos para a tela aqui, vamos ver o que o pessoal quer saber sobre as demandas. Primeira participação é do Sérgio Aguiar. Estou indignado com a iluminação pública. Faz 6 meses que peço troca de lâmpada e nada. Iniciou a substituição de lâmpadas pelas de LED na minha rua e ela é feita de 2 em 2 postes. E justamente o poste que eu pedi a troca de lâmpada ficou sem a troca. Isso é na rua Mário Godoy Ilha. Eu tenho na conta de luz o desconto de iluminação pública por um serviço que eu não recebo, diz aqui o Sérgio. Pois é, o que acontece? A gente buscou informações, né, no setor de iluminação que integra a Secretaria de Obras do município. Acontece que a gente já noticiou aqui, vocês já devem lembrar que tenha acontecido aí nos últimos meses um troca-troca de secretarias, né, de secretários, de titulares das pastas da administração pública aqui de Cachoeira do Sul. E essa mudança entre secretários de pastas, as pessoas que comandam essas secretarias, altera também o funcionamento dos serviços, né? O setor técnico que cuida, então, dessa substituição das lâmpadas de LED nos informou, num primeiro momento, que ocorre algumas estratégias técnicas desse serviço que está sendo feito. Primeiro momento, o que acontece é o seguinte: alguns postes de madeira tinham características específicas para a substituição, para essa troca de iluminação da luz, aquela luz normal, a luz amarela, que a gente estava acostumado a ver na iluminação pública, pela luz de LED. Para a substituição nesses postes de madeira, que também teriam de ser retirados e colocados então os postes de concreto, era necessária a compra de uma braçadeira específica para colocar essa iluminação nova. E nem todos esses postes vieram com as braçadeiras. Tem um outro tipo de iluminação que dependia também de um transformador cujo braço ainda não estava previsto na licitação e que precisaria ser comprado. Então, todos esses detalhes técnicos dependiam desse acompanhamento pelo titular da pasta e do setor técnico de engenharia. A informação que eu obtive foi de que faltaram esses equipamentos para a substituição. Então, eventualmente, alguns postes foram substituídos e outros não. Talvez tenha sido o caso deste que o nosso telespectador relatou aqui, o Sérgio, que este poste que ele pediu a substituição é um desses que não tinha os equipamentos para fazer a substituição. Há ainda uma outra possibilidade, que a substituição das lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED altera a sistemática de iluminação. A luz amarela, ela tem um foco direcionado, então fica a luz direto para aquela área específica onde ela está instalada. A lâmpada de LED tem uma projeção de iluminação ampliada, portanto, ela substitui a iluminação de um poste e, portanto, existe essa diferenciação, retirando um poste que amplia a área de cobertura, digamos assim, de iluminação, espaçando de entre 2 postes, como era. A gente tinha, como ele relatou, né? Tiraram um poste e está sendo substituído a cada 2. Então, existem essas duas possibilidades, segundo a área técnica me informou. Informações mais detalhadas a partir da condição do novo secretário, que agora é Ronaldo Trojan, de conseguir nos dar detalhes, o que ainda não foi possível, né, Daniel? E é por isso que a gente reafirma aqui como é difícil conseguir ver a administração pública trazer retorno e serviço de qualidade quando não há uma estabilidade de governança
com a continuidade dos trabalhos, com esse troca-troca que a gente vem vendo desde o início do governo, né? E foi uma troca significativa, né, Thelma? A gente teve troca na saúde, hoje Marcelo Figueiredo está voltando para a Câmara dos Vereadores. Exato. Então, o então diretor da Secretaria da Saúde assumiu, o Milton Kelling, né? Milton Kelling. Assumiu a titularidade, a gente teve mudança nas obras, Secretaria da Cultura, governo. E assim vai indo. A gente viu o Marcos Carneiro se afastando e assume agora então o Ronaldo Trojan, que antes estava secretário de governo. Na Secretaria de Agricultura saiu então o secretário, me fugiu o nome, Cantarelli, primeiro nome que eu esqueci, né, que agora então vai para o governo, que é a negociação de projetos na Câmara, saiu da Agricultura. A gente vê então essa movimentação na coordenação das pastas do governo, né, de uma maneira geral, e a gente vê então essa interrupção da continuidade dos serviços que sofre invariavelmente a comunidade cachoeirense, porque a gente não consegue ver a continuidade do serviço, a gente não consegue ver a continuidade de obras, da prestação de informações públicas, que é o nosso papel, a gente não consegue ter acesso a esses detalhes, justamente porque precisa dessa orientação nova. Os secretários chegam às pastas tendo que se apropriar das informações, do andamento dos serviços de novo, e a gente também está à mercê disso e fica também com o nosso trabalho inviabilizado, sem conseguir trazer para o nosso amigo telespectador que nos acompanha as informações que eles também precisam, né? Vamos para a tela, tem mais perguntas aqui do nosso telespectador, da nossa telespectadora, a Angélica. Quero saber como está a situação da licitação do transporte escolar do Dorasnal, comunidade de interior, né? Estamos há uma semana sem transporte, justamente em período de provas das crianças. Precisamos de uma resposta da prefeitura. E aí, o que podemos dizer para a Angélica? Mais uma que a gente vai ficar devendo, né, Angélica? Infelizmente. A informação que eu consegui apurar ainda desde a semana passada, a gente está tentando algumas informações aí diretamente na Secretaria Municipal de Educação. Hoje de manhã, ainda em contato direto com a assessoria de comunicação da pasta, eu fui informada que a secretária titular estava em reunião com a Procuradoria Jurídica do município. Até o início do jornal, ela ainda não tinha uma resposta tratando desse assunto das licitações de transporte das escolas do interior. Um assunto que também dependeu justamente por conta dessa mudança que ocorreu também na Procuradoria Jurídica do município. São processos que a gente também trouxe uma informação aqui por meio de uma entrevista com o novo procurador, Kader Salles, que estava tomando pé, então, se apropriando de todos esses processos que também dependem dessa mudança. Ele assumindo, então, há uma semana, a Procuradoria Jurídica do município depende também desses prazos e também da movimentação desses processos. Precisa tomar pé, ele informou, inclusive, nessa entrevista, que tinha pelo menos 4.000 processos que dependiam de movimentação para que a administração pública começasse a andar novamente. O volume de trabalho é grande, é alto, a equipe é pequena, informações que ele mesmo trouxe, mas que depende também aí de uma orientação, de uma escala de prioridades, e sem dúvida a educação é uma delas. Como relatou, então, a nossa telespectadora, é um período de provas, as crianças precisam estar no colégio, dependem do transporte, e por enquanto a gente está devendo essa informação mais concreta, porque a secretária estava em reunião tratando desse assunto. Fica aqui o compromisso da gente trazer essa resposta tão logo. Se tem, acredito que durante a tarde a gente já deve ter um retorno, porque essa reunião deve se encerrar aí no início da tarde, a gente já deve conseguir apurar em que pé está e de que forma a Secretaria deve se organizar para garantir o transporte desses alunos. Muito bem, vamos aqui para a próxima questão, próximo questionamento do Sérgio Pedroso. A RGE faz a poda das árvores que estão próximas da rede elétrica e deixa os galhos espalhados pela via. Não recolhe nem dá destino para esses resíduos. Depois de secos, é um perigo até pegarem fogo e causarem um incêndio. Registrei a falta de responsabilidade aqui em frente da minha casa, na rua Dionísio Marques. E a gente tem a foto aqui desse relato do Sérgio, que é esse montão de galhos aqui, né, no meio-fio. Aí esse material vai secando. Imagina, alguém faz ali um vandalismo, põe fogo, aí é um problemão ainda maior, né? Sérgio não deve estar preocupado, porque ontem choveu bastante nesses últimos dias agora, né? Mas se a gente tivesse continuado com esses dias mais secos, estava feito o estrago, né? E aqui a gente tem aquela velha história, Nunes, que se conhece aqui no sul, do empurre para lá, empurre para cá. A RGE diz que é responsabilidade da prefeitura, a prefeitura diz que não, que a responsabilidade é da RGE. Por fim, as informações são as seguintes: a RGE diz que é responsável pela poda em casos em que ocorre o risco de esses galhos alcançarem a rede elétrica e representarem risco, então, a fiação e eventuais riscos a toda a rede
que abastece de energia a cidade, né? Então eles fazem a poda, mas que auxiliam o poder público ao fazerem essas podas e que eventualmente eles até dão uma mão recolhendo, mas que a responsabilidade é mesmo do Executivo. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é responsável então pelos parques e jardins e a questão toda de arborização, diz que não, que a responsabilidade é sim da RGE, mas que em função do bem-estar da cidade e com a sua responsabilidade pela arborização, se compromete eventualmente em auxiliar a RGE quando ela está com alta demanda de serviços e não consegue fazer esse recolhimento. Como na última semana a RGE manifestou uma falta de caminhão e de condições de recolher esses resíduos, a Secretaria de Meio Ambiente se colocou à disposição para fazer isso extraordinariamente. Mas não, a responsabilidade continuaria sendo da RGE. As respostas oficiais são a RGE dizendo que a responsabilidade é da Prefeitura e a Prefeitura dizendo que a responsabilidade é da RGE. A resposta final é a Prefeitura Municipal dizendo que em qualquer situação como essa que o Sérgio registrou, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e diga que existe uma poda realizada sem a retirada dos galhos, que a própria Prefeitura notifica a RGE para fazer esse recolhimento. Mas que é importante, num primeiro momento, já notificar a RGE que existe essa falha para que a responsabilização seja feita de alguma forma. Enfim, o filho feio, aquele que tu disseste na semana passada, não tem pai. E eles seguem nesse empurra-empurra. Enquanto isso, o Sérgio está lá indignado, com razão, com essa sujeira na frente de casa. Muito bem. Thelma, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a você de casa que envia também os seus questionamentos. Na próxima segunda, a gente vai trazendo mais respostas por aqui nesse espaço dedicado ao nosso telespectador. Thelma, obrigado pelas informações. Boa semana. Muito obrigada para ti também, Nunes. Um abraço para quem está em casa. Obrigado. Gente, a Defesa Civil atuou